Cumprimento a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Ele abençoe a cada um que ouvir essa programação, toda a família seja enriquecida da graça de Deus. Tomamos aqui na abertura no livro do profeta Isaías, o capítulo 32. O título é O Reino de Justiça. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Cada um deles será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. Como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisias e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de água. Todas as armas do fraudulento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando a petição do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. Bem, Deus prometeu que haverá um reino de justiça. Um reino de justiça. E enquanto estamos aguardando este reino de justiça, nós temos que buscar um esconderijo para a paz, um esconderijo verdadeiro do descanso real. E enquanto nós aguardamos, Deus nos deu um penhor, o Espírito Santo. Esse esconderijo que vai com a criança à escola, que vai com a moça, com o moço à escola, à faculdade, ao trabalho, aonde ele vai? Esse esconderijo vai contigo, o Espírito Santo. Ele te instrui, ele te dá entendimento para você não perverter, para você não chamar a mentira de verdade e a verdade de mentira. Porque aqui nós entendemos que eles chamam às vezes o louco de nobre e o avarento dizem que ele é generoso. Mas Deus nos tem dado a condição gratuitamente, dado. Certamente é grátis, gratuitamente. Para que nós tenhamos um coração que fuja da iniquidade, da hipocrisia, para que os nossos lábios não profiram mentiras contra o Senhor, mas que possa ser a verdade para alimentar a alma, para saciar a sede daquele que tem sede, fome de justiça. Esconderijo. Todo cristão tem este esconderijo. E Abacuque
Na sua oração, no capítulo 3 do seu livro, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, ali está o esconderijo da sua força. Ó preciosos irmãos, devemos buscar estar nesse esconderijo. E às vezes as pessoas pensam que estão em um esconderijo contra a hipocrisia, estão no esconderijo contra o engano, e na verdade estão em uma cova de enganos e de hipocrisia. Jesus, quando ele chegou ali em Jerusalém, a purificação do templo, eu tomo aqui Lucas 19, começando no 45, a purificação do templo. Depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Justamente o lugar onde a alma deveria ser alimentada com verdades, com pureza, com honestidade, ali onde as pessoas entregam as suas vidas, sua confiança, e eles encheram esta casa de coisas erradas, de hipocrisia, de prostituição, de idolatria. E Jesus estava ali para limpar. Depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões, em esconderijos da mentira, do engano. Ao invés do amor, ensina o ódio. Ao invés da união, ensinam a dissensão, ensinam o que não se deve ensinar. E às vezes, através de palavras, procuram ensinar, mas os seus atos, suas práticas, a idolatria está metida dentro dos templos, a mentira, o uso errado dos dons. Então eles enganam, tapeiam. E como naqueles dias, todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Contudo, não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ouvia com muita atenção, porque o povo estava sedento. Conforme disse Isaías, ali estava o rei sendo apresentado a eles. Então ele tinha o alimento para a alma, a água da vida. Nós encontramos que Jesus, em João, no último dia da festa, ele se colocou de pé. João narra esse episódio. Ele se colocou de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava se identificando
como esse rei justo. Jesus estava se identificando como a água da vida. Jesus estava se identificando como o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Jesus estava se identificando ali como a única solução. Jesus estava se identificando como verdadeiro, único esconderijo para o coração aflito, para a alma desejosa de paz. A minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Mas a paz que eu dou é uma paz diferente. O esconderijo que você obtém ao receber-me em teu coração, ao deixar-me que eu seja a tua força, Ele te acompanha. Por onde quer que você vai, você tem esse esconderijo. Você tem esta força. Oh, que coisa maravilhosa! É quando um homem, uma mulher, pode abrir seu coração para a verdade e deixar que Deus, através do Espírito Santo, seja o seu Senhor, o seu dominador. Que coisa! Mas os homens preferem às vezes estarem no templo, comprando e vendendo, deixando com que sejam enganados. Ali estava a ressurreição, ali estava tudo aquilo que os profetas tinham falado, desse Redentor que viria, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ali estava o Filho amado, ali estava o amor de Deus para com os homens, a graça de Deus para com os homens. Mas quem pôde receber? Quem pôde aceitá-lo? Então nós encontramos que o lugar onde deveria ser um lugar de refúgio, esconderijo, tinha se transformado em um covil, em um esconderijo de ladrões, escondidos através da própria lei, escondidos nas suas roupas, na sua moral externa. Aqueles homens, ao invés de dar vida, estavam levando morte. Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Ao invés de ser o esconderijo para a alma faminta, ao invés de ser o esconderijo para a alma sedenta, tinha ladrões para roubarem aquilo que eles tinham, para fazer aquilo que não deveriam fazer em lugar nenhum, muito menos no templo. Ao invés de ser aquele esconderijo do qual está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que tem se transformado esses templos? Se lá em Jerusalém ele se tinha transformado em um esconderijo de ladrões, e o que eles têm se transformado hoje é o esconderijo da idolatria, é o esconderijo do engano. Mas Deus tem o seu esconderijo, meu irmão, minha irmã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não troque esse esconderijo por nada. E que esconderijo é este? É justamente a palavra, é justamente esta Bíblia Sagrada, tão valorizada por uns poucos, mas tão desprezada.
mas tão ignorada. Olha que coisa, este é o verdadeiro esconderijo, a palavra de Deus. Então, quando você olha o Salmo 91 e lê: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas esse esconderijo não é físico aqui na terra, esse esconderijo ele está em você, a sua alma é a palavra de Deus. Quando você dá valor a ela, quando você começa a obedecê-la, começa a lê-la, começa a observar e ter entendimento desta palavra e viver segundo ela e não segundo os homens. Como ali em Jerusalém, que eles tinham transformado o templo, a casa de Deus, em covis, em esconderijo de ladrões. E hoje o que tem se transformado, estes grandes, até mesmo pequenos templos, o que se tem ali dentro? Será que é a genuína palavra de Deus? Ou é um lugar a mais para a pessoa aprender a ira, a transgressão, a desobediência? Examine, meus irmãos, não os deixe ser levados como eles estavam ali sendo levados pela grandeza do templo. Mas o que estava ali era abominável diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós todos e nos dê entendimento e luz, entendimento para conhecermos cada dia mais desta palavra gloriosa que é o nosso verdadeiro, real e puro esconderijo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoe. Amém.